Jesus Cristo, figura central da fé cristã, nasceu na região da Palestina há mais de 2000 anos, em uma época marcada por intensos fluxos culturais, religiosos e linguísticos. Uma das curiosidades sobre a vida de Jesus é a questão dos idiomas que ele falava. Naquele contexto histórico, os judeus da Galileia, onde Jesus cresceu, eram um povo bilíngue. O aramaico era o idioma mais utilizado no cotidiano, na família, nas conversas com amigos e nas pregações populares. Por outro lado, o hebraico era reservado para os textos sagrados, leituras na sinagoga, orações e discussões religiosas mais profundas. Portanto, é correto afirmar que Jesus falava pelo menos 2 idiomas, o aramaico, sua língua materna, e o hebraico, associado à tradição religiosa judaica. Por favor, inscreva-se no canal caso seja novo. Deixe like e compartilhe para que a palavra de Deus continue a ser divulgada com maior compreensão e explicação. Vamos! O aramaico era uma língua semítica, próxima do hebraico, mas mais acessível e amplamente falada entre as pessoas comuns, comerciantes e viajantes. O hebraico, por sua vez, era considerado uma língua sagrada, usada em cerimônias, escrituras e discussões teológicas. Há também indícios de que Jesus poderia entender algumas palavras em grego, já que a região da Galileia era influenciada pela cultura helenística devido à presença de cidades gregas próximas e ao comércio com outras regiões do Império Romano. No entanto, os registros mostram que suas principais interações e ensinamentos foram realizados em aramaico e hebraico. Agora, explorando um outro aspecto curioso, Jesus provavelmente nunca comeu batata doce e milho. Mas por quê? A resposta está na história da agricultura e das grandes navegações que mudaram drasticamente a alimentação mundial. Tanto a batata doce quanto o milho são plantas originárias das Américas. O milho foi domesticado há milhares de anos por povos indígenas na região que hoje conhecemos como México, espalhando-se em seguida por toda a América Central e do Sul. A batata doce também tem sua origem nas Américas, especialmente na América do Sul, onde era cultivada por povos indígenas muito antes da chegada dos europeus. Essas culturas alimentares permaneceram restritas ao continente americano até o final do século XV, quando Cristóvão Colombo e outros navegadores europeus realizaram as grandes viagens transatlânticas. Foi apenas após a chegada dos europeus às Américas, no fim dos anos 1400 e início dos anos 1500, que produtos como milho, batata doce, tomate, cacau e muitos outros começaram a ser levados para a Europa, África, Ásia e, consequentemente, para o Oriente Médio. Portanto, durante o tempo de Jesus, que viveu entre o século I a.C. e século P depois de Cristo, simplesmente não havia batata doce nem milho disponíveis na Palestina ou em qualquer parte do Velho Mundo. Esses alimentos só chegariam àquela região muitos séculos depois, transformando culinárias tradicionais e criando novos hábitos alimentares. Por isso, quando pensamos na alimentação de Jesus e das pessoas de sua época, devemos imaginar uma dieta baseada em outros alimentos típicos da região mediterrânea: trigo, cevada, azeite de oliva, uvas, figos, tâmaras, legumes como lentilhas e grão-de-bico, peixes do mar da Galileia, cordeiro e ervas aromáticas. O pão era um alimento fundamental, assim como o vinho, utilizado tanto nas refeições diárias quanto em ocasiões especiais e rituais religiosos. O azeite de oliva era essencial para cozinhar e temperar, e o peixe, abundante nos lagos e rios da região, tinha grande importância, especialmente para as comunidades próximas ao mar da Galileia. A ausência de milho e batata doce
ilustra como a alimentação está profundamente ligada à história dos povos, à geografia e às trocas culturais ao longo do tempo. Quando olhamos para as refeições descritas nos evangelhos como a última ceia, percebemos que os alimentos presentes eram aqueles acessíveis na Palestina do século I: pão sem fermento, vinho, ervas amargas e possivelmente cordeiro, em referência à tradição judaica da Páscoa. Frutas secas, nozes e mel também eram comuns, assim como queijos frescos feitos com leite de cabra ou ovelha. A viagem dos alimentos ao redor do mundo após o século XV mudou radicalmente a forma como as pessoas se alimentavam. O milho, por exemplo, tornou-se parte integrante da culinária de diversos países, do polenta italiano ao angu brasileiro, da tortilha mexicana ao cuscuz africano. A batata doce, igualmente, conquistou espaço em pratos típicos, doces e salgados em várias regiões do planeta. Mas, para Jesus e seus contemporâneos, esses alimentos eram totalmente desconhecidos, assim como o tomate, o cacau, a pimenta do reino do tipo americano e o abacate. É interessante pensar que muitas das comidas que hoje consideramos tradicionais em diferentes partes do mundo são, na verdade, resultado de séculos de trocas culturais e adaptações. O que era servido à mesa de Jesus refletia os recursos naturais, as tradições agrícolas e os costumes alimentares do Oriente Médio Antigo. Hoje, ao redor do mundo, o milho e a batata doce são símbolos da riqueza e diversidade da alimentação humana, frutos de uma história global de descobertas, encontros e transformações. Portanto, ao imaginar a rotina de Jesus, é importante lembrar que seu cotidiano era permeado por línguas, tradições, crenças e alimentos muito diferentes dos que conhecemos hoje. Ele cresceu ouvindo e falando aramaico entre familiares e vizinhos, lendo e orando em hebraico nas sinagogas, e talvez ouvindo palavras em grego nas praças ou mercados. Alimentava-se de pão, peixe e frutas típicas da região, sem nunca ter provado milho, batata doce ou outros produtos do Novo Mundo. Esse exercício de imaginar o passado nos ensina a valorizar as conexões entre história, cultura, língua e alimentação. Descobrimos que, mesmo em um mundo tão distante do nosso, as pessoas compartilhavam gestos e rituais que ainda hoje fazem parte da experiência humana. Reunir-se à mesa, celebrar conquistas, lamentar perdas, partilhar o pão e as palavras. Jesus, como tantos outros, viveu em um tempo e lugar específicos, mas sua história continua a dialogar com a humanidade ao longo dos séculos, lembrando-nos de que somos todos frutos de encontros, misturas e aprendizagens constantes. Assim, quando nos perguntamos quais línguas Jesus falava ou quais alimentos ele conheceu, estamos, na verdade, abrindo uma janela para entender melhor a riqueza da experiência humana e a incrível jornada dos povos e dos sabores através do tempo. Muito obrigado e fique atento ao que aí vem. Até breve.